Na madrugada de 28 de fevereiro de 2026, o mundo voltou seus olhos para o Oriente Médio. Uma operação militar coordenada entre Estados Unidos e Israel atingiu alvos estratégicos dentro do território iraniano. O que durante anos foi uma guerra de discursos, ameaças e tensões diplomáticas, transformou-se em confronto direto. Segundo autoridades dos Estados Unidos e de Israel, os ataques tiveram como objetivo instalações militares e estruturas ligadas ao programa nuclear do Irã. A justificativa apresentada foi impedir o avanço de uma ameaça estratégica. Para o governo iraniano, no entanto, a ação foi considerada um ato de agressão direta contra sua soberania. A resposta veio rapidamente. Mísseis e drones foram lançados contra posições israelenses e bases militares americanas na região. O conflito deixou de ser indireto, tornou-se aberto. A partir desse momento, o mundo passou a observar não apenas o confronto imediato, mas os riscos que podem surgir nos próximos dias, semanas ou meses. Nas horas seguintes aos ataques, surgiram relatos internacionais de que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, teria sido atingido durante os bombardeios. Autoridades israelenses afirmaram haver sinais de que ele morreu na ofensiva. Algumas fontes internacionais passaram a tratar o caso como confirmado. Até o momento desta gravação, porém, não houve uma confirmação formal e inequívoca por parte do governo iraniano. Se confirmada, a morte do líder supremo representaria um dos acontecimentos mais impactantes da história recente do Oriente Médio. O líder supremo ocupa o cargo mais alto da estrutura política iraniana, com autoridade sobre as forças armadas, a política externa e decisões estratégicas fundamentais. Sua possível morte abre 3 cenários imediatos. Uma resposta militar ainda mais intensa, uma disputa interna pelo poder ou uma reorganização estratégica que altere completamente o rumo do conflito. A ausência repentina de uma liderança consolidada por décadas pode gerar instabilidade política interna e ampliar o risco de escalada regional. Os riscos a partir de agora. O primeiro e mais preocupante cenário é a escalada regional. Se aliados do Irã entrarem diretamente no confronto, como o Hezbollah, o conflito pode ultrapassar fronteiras e envolver outros países do Oriente Médio. Uma guerra regional deixaria de ser hipótese e passaria a ser realidade. Outro ponto crítico é o Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do planeta. Por ali passa cerca de 1/5 do petróleo comercializado no mundo. Qualquer bloqueio ou instabilidade nessa região poderia provocar aumento imediato nos preços da energia, impacto nos mercados financeiros e reflexos na economia global. A tensão também mobiliza grandes potências. A Rússia e a China manifestaram preocupação com a escalada. A Organização das Nações Unidas convocou reuniões emergenciais, pedindo contenção e diálogo. O risco não é apenas militar, mas diplomático e estratégico. Além das disputas geopolíticas, existe o fator humano. Conflitos prolongados geram deslocamentos em massa, pressão sobre sistemas de saúde e instabilidade social. A população civil sempre enfrenta as consequências mais diretas. Se o confronto se intensificar, o impacto poderá ser sentido muito além das fronteiras do Irã ou de Israel. Especialistas apontam 3 caminhos possíveis. O primeiro é a escalada total, com ampliação do conflito e entrada de novos atores regionais. O segundo é uma guerra limitada, com ataques controlados e contenção estratégica. O terceiro é a pressão diplomática internacional, forçando negociações para evitar consequências maiores. Neste momento, nenhum desses cenários pode ser descartado. Conclusão. A história mostra que confrontos de grande escala muitas vezes começam com ações que pareciam pontuais. O ataque conjunto contra o Irã pode ser lembrado como um episódio isolado, ou como o início de uma nova fase de instabilidade internacional. Se a morte do líder supremo for oficialmente confirmada, o impacto poderá redefinir o equilíbrio político do Oriente Médio por anos. O mundo observa, calcula e aguarda. Os próximos movimentos definirão se este será apenas mais um capítulo de tensão no Oriente Médio, ou o começo de algo muito maior.